O que de fato importa é estar na presença de Deus, é estar em comunhão com Deus. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo 27, verso 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. Deixa eu começar por essa parte aqui. Eu acho que eu já falei, mas não tem problema. Eu quero estar ali no dia da adversidade, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me esconder no seu templo. Ora, o templo, ele... É engraçado isso, essa ideia aqui do templo. Ele fala, eu quero morar no templo, o teu templo vai me proteger. O católico, ele passa diante da igreja e ele se benze, né? Evangélicos, muitas vezes, chamam o palco de altar. Uma coisa meio sagrada. Ele fala, tá vendo? Isso aqui é um negócio sagrado. Eles acreditam, então, que o lugar físico é abençoado. Isso é interessante porque quando Salomão, ele consagra o templo, ele diz assim, ó, os céus não podem conter o Senhor. Isso aqui vai conter? Eu sei que não. Eu sei que não. Então é óbvio que ele está dizendo, ele sabia que ali seria um lugar em que Deus iria se manifestar, mas não é o lugar em si que de fato santifica ou abençoa. Não era isso. É óbvio que não. Se de fato aquele local físico ele abençoasse, ele fosse proteção, o templo não seria destruído como foi. Então, é óbvio que essa ideia aqui, morar na tua casa, tem essa ideia de viver em comunhão com Deus por meio da fé e do arrependimento. Vamos lá. Quero habitar na casa do Senhor. É viver pela fé, por meio da fé e do arrependimento constantemente. Isso seria a ideia, então, essa ideia mística e muito prática, talvez, do sentido do texto, né? De morar na casa do Senhor, de estar com Deus, de estar em comunhão com Deus. Óbvio que a ideia, por exemplo, de frequentar a igreja, de ir aos cultos, é uma parte integrante desse estado de estar em comunhão com Deus. Isso é fundamental para nós. Mas não se restringe apenas ao domingo, mas é toda uma vida de busca a Deus. E quando ele diz aqui também, no dia da adversidade o Senhor vai me esconder na sua habitação. Naquela época ainda, aqui o templo estava lá em Siló, acho que é isso, antes de ser consagrado, antes de Salomão fazer o templo. Davi tenta trazer até a arca, lembra disso? Era uma tenda, tanto é que ele fala isso, né? A sua casa, a arca do Senhor, a sua habitação está numa tenda e eu estou aqui num palácio e tal. E aí Deus fala para ele, não, você não vai construir, seu filho que vai. Mas ele está dizendo ali naquela tendinha ali, ó, ali é o meu lugar, ali é o lugar em que o Senhor vai me proteger. Uma tenda que era com pano. Então é óbvio que Davi está pensando aqui no templo como essa figura da bênção de Deus, do lugar de comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, a bênção de Deus está sobre nós. E é isso que a gente tem que buscar em todo o tempo, estar em comunhão com Deus. Como assim? Vamos lá, Isaías 59. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que significa isso? Significa dizer que se eu cometi um pecado hoje, eu já estou afastado da presença de Deus? É claro que não pode ser isso. Porque na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir perdão de nossos pecados todo dia. Então, o sentido aqui, provável, é a ideia de viver em pecado. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Você discutiu com a sua esposa. Você pecou já. Mas aí você fica lá, sem falar com ela, um dia, 2 dias. Você está em pecado. Você está em pecado. Não pode fazer isso, tem que ir lá e se reconciliar. Fica lá, né? Às vezes fica lá esperando, deixa eu ver a hora que ela vier falar comigo. Oh meu Deus, fica lá durão. Tá errado. Tá errado. Então isso é uma coisa que a gente não pode ter. A pessoa tá ali, tem consciência de algo errado e insiste. Fica dando desculpas, inventando argumentos para justificar o seu erro. É o que a gente faz. Porque raramente a gente, como crente, fala assim, ó, isso aqui é pecado, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Quer um exemplo? Essa roupa aqui curtinha, isso aqui é pecado, mas eu vou usar mesmo assim. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A gente sempre inventa desculpas. Não, nossa, seu hipócrita, onde está na Bíblia não usarás calça leg em público, andando na rua aí? Onde está aí seu legalista? Então, tá vendo? Nós inventamos estratégias para esconder os nossos pecados. Então, uma maneira bem prática de viver em comunhão com Deus é justamente essa atitude constante de exame, de orar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Tem alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou vivendo aí no erro e estou dando desculpa. Me mostre,
fale comigo, me livre do erro. Então, seria essa a ideia. Então, viver em comunhão com Deus sempre. Primeiro, sim, é estar ali no templo, é orar a Deus. Eu nem gosto muito hoje da palavra templo, né? Do prédio da igreja, vai. É estar no culto. Sim, estar sempre no culto, não faltar aos cultos. Com certeza, esse é o primeiro ponto e mais importante ponto desse nosso estado de comunhão com Deus. Hoje o desigrejado, ele vai alegar isso. Sabe, tô falando aqui com exceção daquela pessoa que está numa cidade que não tem mesmo, sabe? A gente tem em alguns lugares, infelizmente hoje, que, meu Deus, não tem uma igreja que presta. Mas se a pessoa fizer uma forcinha, ela vai acabar achando uma boa igreja ali. Então, o desigrejado vai dizer isso. Não, eu estou em comunhão com Deus sim, não estou frequentando o culto, mas eu estou. Não deixei de congregar. Você tem toda a ideia bíblica, por exemplo, da repreensão, da ceia. A ceia é uma coisa coletiva. A ceia, a instituição da ceia é justamente isso. É a ideia do coletivo, do culto. Então, como é que pode não valorizar o culto? Como é que pode ficar faltando o culto? Então, sim, eu acredito que, em primeiro lugar, a ideia aqui de pedir uma coisa e buscar, de fato é isso mesmo, é estar em comunhão com Deus no culto. Então, é isso, em primeiro lugar. Mas não pode se restringir a isso. E não é o prédio em si, é o culto. O culto é o lugar que Deus se manifesta, não o prédio, naquela visão católica. Estou no prédio, meu coração nem está aqui, mas eu estou no prédio, estou abençoado, estou no prédio da igreja. Não, essa ideia é errada. Então a perspectiva é viver em comunhão. Primeiro, como? Culto. Está participando de uma igreja, está ali, quando fazemos coisas erradas, ter um coração aberto para ser repreendido. Isso é estar em comunhão com Deus. Tanto é que Jesus vai dizer para Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja. Aí Jesus diz, porque tu me persegues. Então essa ideia de amo Jesus, que é o cabeça, mas odeio o corpo dele, que é a igreja, não faz sentido algum. Então sim, estar participando de uma igreja é sim um primeiro grande sinal da nossa comunhão com Deus. Participar do culto é sim nosso grande... O primeiro símbolo, sim, da questão de estarmos em comunhão com Deus. Segundo, de não vivermos em pecado, de estarmos em oração, lendo a sua palavra, porque se ele se revela a nós através da sua palavra, querer estar com ele sempre é estar sempre em comunhão com a sua palavra. Então são esses elementos que a gente precisa praticar constantemente. Então vamos lá, de novo. Quero estar na tua presença, em comunhão contigo. O que significa? Primeiro, envolvimento em uma igreja local. Segundo, fugir do pecado. E está intimamente ligado com isso aqui, porque é através da palavra que aprendemos que a gente foge do pecado. Terceiro, a oração e a leitura da palavra, que deve ser algo constante. Então, acho que seria aí, faltando alguma coisa, a gente me ajudem. Né? Mas a vida, né? Tem a vida do dia a dia, como Paulo fala, eu quero me associar a ti na comunhão dos sofrimentos. É isso aí, ou seja, é a vida cristã do dia a dia, em que estamos em comunhão com ele quando sofremos. Olha que coisa. Ou seja, estamos sofrendo por amor dele, estamos em comunhão com ele. Mas basicamente seria isso aí. Termos essa perspectiva de entender que estar na presença dele, fugir do pecado, participar da igreja, são os elementos fundamentais. Isso é a coisa mais importante. Uma coisa eu peço, é estar na tua casa, estar na tua presença. Então, de fato, é isso que a gente precisa demais, demais se envolver. E é engraçado porque hoje, com o advento da internet, as pessoas têm aí o pastor, às vezes, da internet que ela gosta, mas... E nada contra isso, é uma bênção. Mas é diferente o pastor local ali. O pastor local é diferente, seu relacionamento com o pastor local, com a igreja local, né, com a liderança local, é uma coisa diferente. É a igreja em que você está servindo e, sem sombra de dúvidas, o amor, a fé cristã é uma coisa plural. Deus é um, mas é três. E não tem como vivemos a nossa vida cristã em comunhão com Deus, sem comunhão com o povo, sendo que o povo de Deus e Deus é uma coisa que são coisas distintas, mas como no casamento, Jesus não disse que a igreja casa-se com Jesus, então são coisas distintas, mas inseparáveis. Então essa perspectiva assim da igreja é sempre positiva, de termos um olhar positivo para a nossa igreja local. E às vezes a gente fica coisas que são, sabe, gostos e preferências até pessoais, às vezes, e a gente transforma em dogma. Ou coisas que não são preferências pessoais, mas não são centrais na fé cristã, mas a gente transforma e faz daquilo uma coisa central e por isso a gente também não consegue ter comunhão na igreja. Então essas coisas são difíceis, a gente tem que tentar lutar contra isso e amar a nossa igreja local.
Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por mais uma semana que está se encerrando. Pedimos a bênção do Senhor, o teu cuidado sobre nós, a tua graça sobre nós. Pedimos que a tua mão, ó Pai, esteja conosco a cada dia. Nos livre do mal e que nós possamos estar escondidos em ti, habitando à sombra do Onipotente. Nos guie, nos mostre nossos pecados e erros e nos transforme por meio da tua santa palavra e do teu Espírito Santo a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Gente, 17 e 18 de janeiro, Legado Cristão. Faça a sua inscrição gratuitamente. Vou lançar meu curso lá. Se você não puder estar lá, entre em contato com a minha equipe, deixe seu nome lá na lista de espera para garantir a sua vaga, porque as vagas serão limitadas nesse curso, tá bom? E fechou, não vai abrir, né? Então aproveite. É isso aí. Valeu!